Hoje nós vamos falar sobre vendas, o que na minha opinião é o coração de todo negócio. Essencialmente, para uma empresa existir, ela precisa de duas coisas, um produto e vendas. O processo de vendas, essencialmente, de uma forma bem simples, ele é constituído de duas partes: atrair potenciais clientes e vender para esses potenciais clientes, ou seja, atração e conversão. Lembra no episódio de ontem, quando eu te falei para sempre manter o cliente no centro dos teus negócios? Bom, assim como isso é importante em produto, também é importante no processo de vendas. Ele deve ser desenhado com um foco no cliente, levando em consideração quem é o seu cliente, o que ele gosta de fazer, como ele pretende consumir o seu produto, que canais ele frequenta, que meios ele frequenta, enfim, todo esse processo ele deve ser desenhado pensando no cliente final. Com as infinitas influências que nós temos hoje em dia, é difícil decidir no que a gente vai prestar atenção. A todo instante a gente tem que abrir mão de alguma coisa por outra mais interessante. E a primeira parte do processo de vendas envolve justamente isso, atrair a atenção dos potenciais clientes. Os empreendedores inteligentes, eles não saem por aí promovendo seu produto loucamente para a maior quantidade de pessoas. Isso é um grande desperdício de energia e de recursos financeiros. Os empreendedores inteligentes pensam: quem é meu público-alvo? Onde eu consigo falar com essa pessoa e qual a mensagem que eu tenho que passar para ela para não me tornar desinteressante. Eu vou contextualizar. Um erro muito comum que eu vejo os empreendedores cometendo é o seguinte: eles geralmente criam uma fanpage ou um perfil no Instagram para o seu negócio e logo saem convidando todos os amigos, todos os familiares, todo mundo que eles conhecem para seguir o perfil do seu negócio. E o Facebook, por exemplo, ele só mostra suas postagens para uma pequena parte da tua audiência, menos de 1%. Então pensa comigo, se eu tiver uma fanpage com um monte de curtidas, mas que boa parte dessas curtidas não são parte do meu público-alvo, eu vou estar desperdiçando o meu recurso. Será que valeria, por exemplo, para uma loja de lingeries ter um grande público masculino seguindo a página ou o perfil no Instagram? Não seria um desperdício de dinheiro ficar mostrando anúncio de calcinha e sutiã para um público que muito provavelmente jamais vai consumir seus produtos? Entendeu onde eu quero chegar? Quando o assunto é redes sociais, foca em consumir uma audiência pequena, mas qualificada, que de fato esteja alinhado com o produto que você está oferecendo. Mais vale um grupo de pequenas pessoas, mas que pode vir a comprar os seus produtos, do que uma infinidade de gente que não está nem aí para o que tu tem a dizer. Bom, então para economizar dinheiro e ser mais efetivo, eu vou passar aqui um pequeno passo a passo de como é que a gente faz para atrair clientes para a nossa empresa. Primeiro passo, foi o que a gente já falou ontem, desenvolver um produto de qualidade que de fato resolva um problema. Número 2, definir o público-alvo que a gente pretende atingir com esse produto, ou seja, quem é que tem o problema que nós estamos nos dispondo a resolver. E o ideal é a gente escrever isso no papel mesmo para ficar bem claro. Eu vou dar um exemplo aqui. Um público-alvo para a loja de lingeries que eu citei como exemplo antes poderia ser mulheres de 24 a 40 anos de idade, solteiras ou comprometidas, que gostam de usar lingeries para se sentirem mais poderosas e mais bonitas. Agora, um público-alvo completamente diferente, que também estaria correto, poderia ser mulheres de 35 a 45 anos de idade que trabalham fora de casa e procuram roupas íntimas de qualidade e confortáveis para o dia a dia. Viu só? Mesma loja com públicos completamente diferentes. Importante dizer que talvez o seu negócio tenha múltiplos públicos, então se você tiver mais de um é importante elencar eles também. Mas quanto mais focado a gente for, mais efetivo vai ser essa etapa de atração. E daí o terceiro passo é definir onde e como nós vamos chamar a atenção desses potenciais clientes. Vai ser na rádio, vai ser no jornal, vai ser nas redes sociais, vai ser por WhatsApp, enfim. É importante pensar como o seu cliente, se coloque no lugar dele, onde ele gostaria de ser impactado por um anúncio da sua empresa. Qual a mensagem que ele gostaria de ouvir nesse anúncio?
A partir daqui, a gente precisa definir um orçamento para essa etapa de atração e partir para a execução do nosso plano. O legal é que uma vez que você tiver definido e anotado o seu público-alvo, isso vai servir como um guia para todas as tuas grandes decisões relacionadas ao marketing da tua empresa. Como é que vai ser a tua logomarca? Se você precisa de uma fachada imponente ou não? Quais vão ser as cores das paredes do teu negócio? Qual vai ser a disposição dos produtos no teu negócio? Qual a forma com que você vai comunicar e conversar com o seu cliente? O seu cliente pede mais formalidade ou ele pede mais informalidade? Você vai receber o seu cliente vestido de camisa ou de camiseta? Enfim, o seu público-alvo é muito importante para te ajudar a fazer com que a mensagem que você vai estar comunicando para o seu cliente seja o mais efetiva e eficiente possível. Lembre-se, mantenha o cliente sempre como foco do seu negócio. Você vai estar concorrendo com milhares de outros estímulos que estão querendo chamar a atenção do seu cliente em potencial. Então, pare e dedique um bom tempo desenvolvendo essa estratégia, tá bem? E eu vou reforçar, não tem plano perfeito, sempre vão ter erros e a gente vai precisar aprimorar. Então, gaste uma parte do tempo planejando, mas gaste a maior parte do tempo executando, tá ok? Agora eu vou dar alguns exemplos de umas pequenas sacadas e insights que talvez sirvam para você entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Uma foto de um pão quentinho recém-saído do forno postada nas redes sociais no final do dia, que é bem o horário que as pessoas estão querendo ir comprar pão para ir para suas casas. Um restaurante que está publicando a foto do prato do dia um pouco antes do horário do almoço, que é onde as pessoas começam a sentir fome e decidir o que elas vão almoçar. Uma loja de roupas que envia dicas de looks para suas clientes por WhatsApp uma vez por semana. Um dentista que tem uma coluna no jornal onde ele escreve sobre saúde bucal. Aliás, sobre esse último exemplo, uma das maneiras mais atuais e mais eficientes de atrair a atenção das pessoas é através do compartilhamento de informação. A isso a gente chama de marketing de conteúdo. Você pode dar uma pesquisada mais a fundo se te interessar. Bom, acho que deu para entender um pouco da lógica desse processo, né? Basicamente, a gente precisa saber com quem a gente vai comunicar, o que e onde nós vamos comunicar de uma forma interessante que chame a atenção de uma pessoa, do nosso potencial cliente. E depois disso, algumas pessoas se interessaram, entraram em contato com as nossas empresas ou vieram até a nossa loja em busca do nosso produto ou serviço. Bom, nós chegamos na etapa de vendas. Eu poderia falar sobre vendas durante horas, afinal de contas eu fui vendedor por muitos anos e eu já estudei muito sobre isso. Aliás, vale frisar aqui que todos nós somos vendedores de alguma forma. Talvez essa seja a dica mais importante, a lição mais importante que eu possa te dar sobre vendas. Pense comigo, o tempo inteiro a gente está vendendo alguma coisa e nem sempre são produtos ou serviços. A gente pode vender ideias, pode vender opiniões, a gente pode inclusive vender a nós mesmos quando a gente quer convencer outra pessoa a gostar de nós. Então, se você tem a capacidade de fazer alguém concordar contigo, ou seja, se você tem a capacidade de persuadir uma pessoa, parabéns, você já é um excelente vendedor. Vender envolve promessa, preço e confiança. Uma promessa é basicamente aquilo que eu estou me comprometendo a entregar depois daquela transação. A melhor dica que eu posso te dar sobre isso é não venda o produto, venda o problema que ele resolve. Eu inclusive tenho um quadro com essa frase aqui no meu escritório. Por exemplo, ao invés de vender câmeras fotográficas, venda o sonho de tirar fotos profissionais e registrar os momentos únicos da vida da pessoa. Ao invés de vender um prato de comida, venda a diversidade de opções e a praticidade de poder comer, levantar da mesa e ir para casa. Ao invés de vender o teu serviço de lavação de veículos, venda o carro limpinho, cheiroso, entregue de volta na casa do cliente. Deu para entender? A promessa ela tem que focar no problema que o teu produto resolve. Os detalhes técnicos sobre o produto ficam em segundo plano. Sobre preço, é importante que o preço ele esteja muito adequado à promessa que você está fazendo e ao produto em si que você vai estar entregando.
De preferência, faça o cliente sentir que ele pagou barato por aquilo que ele está consumindo. Preço é uma questão de percepção. Um bom exemplo disso está no universo dos automóveis, onde a gente tem carros que custam alguns milhares de reais e carros que custam milhões de reais, sendo que essencialmente eles cumprem o mesmo papel, que é te levar de um lugar até o outro. No entanto, os carros de milhares de reais e os de milhões de reais, eles vendem promessas e produtos distintos, o que faz com que o preço flutue dessa maneira. Sempre é bom levar em consideração, na hora de definir o preço, o custo do teu produto e a margem de lucro que tu pretende ter, o mercado, ou seja, quanto que os concorrentes estão cobrando por produtos iguais ou similares, e o quanto o teu cliente estaria disposto a pagar por aquele produto, por aquele serviço, ou melhor, pelo problema que tu vai resolver. Por fim, para fechar esse processo, vem a confiança. O cliente só vai concluir a transação se ele confiar plenamente em você ou no produto que você está vendendo. Por isso, seja sempre muito transparente, fale a verdade. Se for necessário, mostre os defeitos do teu produto. A reputação é um ativo que vale ouro. Boas estratégias para demonstrar confiança podem ser apresentar depoimentos de clientes que já consumiram o seu produto ou serviço e tiveram êxito, dar garantias, fazer demonstrações, permitir testes com o produto, enfim, tudo isso ajuda a construir confiança. E sobre o vendedor? Bom, o vendedor, que pode ser você ou não na sua empresa, ele essencialmente precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa saber absolutamente tudo sobre o produto que ele está vendendo, de preferência que ele consuma aquele produto. Segundo, ter a capacidade de se comunicar com clareza. E isso não é difícil, é só um exercício que a gente tem que fazer. A dica aqui é pensar com os olhos e com os ouvidos do cliente. A mensagem que tu está comunicando está ficando clara para o teu cliente? Faça testes, converse com amigos, com familiares, venda para você mesmo na frente do espelho. Terceiro, não importa quantas técnicas de venda você conheça, a única que funciona de verdade é você se importar com o cliente que está do outro lado. Se importar a ponto de eventualmente dizer para ele não compre esse produto porque ele não vai resolver o que você precisa resolver. Quando você conseguir se importar mais com o cliente do que com o resultado da sua venda, aí você vai estar no caminho para ser um excelente vendedor. Esse universo de vendas, ele é fascinante. Isso que eu compartilhei contigo aqui agora é só a pontinha do iceberg. Eu gostaria de ficar falando sobre isso durante horas e horas e horas. Mas tanto o teu tempo quanto o meu tempo são preciosos. Então, por hoje a gente vai encerrar, mas eu sugiro que tu me siga nas minhas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, que eu pretendo fazer mais vídeos sobre vendas daqui para frente, tá bem?